E eu me lembrei, meus irmãos. Oh, Senhor querido. Me lembrei que nós somos príncipes do Senhor. Oh, meu Pai querido. Nós podemos ser as pessoas mais humildes, mais simples da sociedade. Às vezes um servente, às vezes um catador de lixo. Às vezes as pessoas não dão valor. Nós somos príncipes, meus irmãos, porque somos filhos de Deus. E se Ele é o Rei do universo e nós somos filhos dele, nós somos príncipes. Por isso, não ande de cabeça baixa. Não ande. Não fique prostrado. Aleluia. Toma posição. Aleluia. Assuma o teu papel. Amém? Vou fazer uma oração, Pai amado. Estarei neste momento, meu Senhor, ministrando, Pai, a tua palavra. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração durante toda esta semana. Eu não tive muito tempo, Senhor, para trabalhar esta mensagem, mas na verdade o teu Espírito, Ele conhece as necessidades de cada um aqui presente. Por isso, meu Senhor, a palavra ela não é minha, ela é do Senhor. Por isso, fala conosco, ministra aos nossos corações e me usa, Pai, como instrumento nas tuas mãos aqui nesta tarde. E fala aquilo que nós precisamos de ouvir para que possa haver crescimento espiritual, maturidade espiritual, idoneidade espiritual, que nós possamos nos posicionar e cumprir o nosso papel neste reino, aleluia, porque o Senhor nos colocou aqui para nós fazermos algo para Ti, algo muito importante, assim como Neemias naquele dia, ele estava sendo persuadido a parar de fazer, Senhor, aquele muro, e ele disse, não, porque eu estou fazendo uma grande obra. Assim é, Senhor, somos nós nesse dia, que nada possa tirar a nossa atenção, nada possa fazer com que o nosso olhar venha se desviar de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, durante toda esta semana, Deus ele trabalhou comigo para falar sobre trabalho, trabalhar, servir e adorar. Esses três verbos. E eu já comecei lá no meu trabalho, falando para os meus amigos suíços, e até ontem acabou Deus usando o Lucas lá também, porque eu não conseguia me expressar adequadamente. E até grande foi a minha surpresa, porque estava conversando com eles, e falando para eles da importância de nós entendermos que nós temos um compromisso de um para com o outro, né? E eu falando que quando a gente serve uma pessoa, ajuda uma pessoa, socorre uma pessoa, nós estamos adorando a Deus. E aí eu fui falar para ele sobre adorar, e eu não consegui, eu não compreendi o que era adorar no alemão, e fui no tradutor. Quando eu coloquei no tradutor, o que aparece, Lucas? E ele quando viu, quando ele olhou, eu fiquei maravilhado, e eu vi, e ontem estivemos conversando, né, com eles ali, e Deus ministrou muito no meu coração. Os irmãos lembram de uma palavra que eu falei aqui uns meses atrás sobre o serviço voluntário, sobre o diaconeu, né? Existe o ministério de serviço que é o diaconia, né? O diácono. Obrigado. O diácono que existe
nós podemos dizer assim, existe 3 funções na igreja, né? Que é o presbítero, que é um líder, né? Um líder local. Existe o diácono, que é o ministério de serviço, porque onde tem um líder tem que ter alguém para servir. E normalmente o diácono ele trabalhava com ordem, com coisas de ordem material, porque era o diácono que cuidava do sustento das viúvas, dos órfãos. Então todo o dinheiro que era trazido para a igreja, né, ou em dinheiro ou em alimentos, era o diácono que administrava. Então era um trabalho muito importante, muito sério. Hoje, este tipo de trabalho, ele está desmerecido. Hoje, quando se fala de um diácono na igreja, as pessoas olham até de atravessado, né? Quem é aquele irmão? Aquele é o diácono da igreja. Mal sabem eles que a diaconia é um dos ministérios mais importantes que tem na igreja. Se você for ver ali Paulo falando sobre o ministério de diácono e presbítero, você vai ver que quando ele fala de diácono, há mais exigência, há mais pré-requisitos do diácono. Sabe por quê? Porque ele ia mexer com coisas materiais. E quando você vai colocar dinheiro na mão de uma pessoa, se a pessoa não for extremamente honesto, ele pode ser tentado a roubar. E Paulo então coloca ali pré-requisitos duríssimos. Então é muito importante. E eu falei sobre o diaconeu, que é aquela pessoa que ele é dotado por Deus. Ele tem aquela chama dentro dele e não precisa ninguém mandar ele, não precisa ninguém comissionar ele, porque ele voluntariamente se doa, né? É o caso, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo aos irmãos, da sogra de Pedro. Ela estava deitada, acamada, por causa de uma febre muito forte. E Jesus tinha vindo do trabalho do Shabat, né, ali na sinagoga. E aí Pedro trouxe Jesus, né, o mestre, para comer, né, na sua casa. E quando Jesus chega, irmãos, vejam só, irmãos. Será que Jesus não sabia que a sogra estava precisando de socorro? Claro que ele sabia. Ela ali acamada e Jesus então chega. Quando Jesus chega a solução, né, irmãos? Jesus chegou, orou por ela e ela de pronto ficou sã. E o que ela fez? De imediato ela levantou-se e disse que ela servia ao mestre. Esse servia ali no grego é o diaconeu. É aquela pessoa que ele serve por prazer, que ele tem prazer em servir. A motivação dele é servir a outra pessoa. Não interessa se ele recebe algo ou se ele não recebe, ele faz aquilo por amor. Esse é o diaconeu. E hoje eu quero falar sobre trabalhar, servir e adorar, mas não no sentido do diaconia. Porque veja só, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15. Lá no princípio. Dois 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse lavrar aqui, no original, no hebraico, é avat. Veja só, aqui foi antes da queda, de forma que o significado pleno da palavra, ele estava se cumprindo ali em Adão. No sentido de que quando Deus ele comissiona Adão e coloca no jardim para ele lavrar, então era o sentido pleno do significado da palavra. E no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, no hebraico, todas as vezes que você for ler a palavra trabalhar ou adorar, as duas aparecem avat. Trabalho secular, avat.
trabalho, serviço ao Senhor no templo, também é avad. Adorar ao Senhor, avad ou avodá. Então os irmãos, vejam só, de forma que o escravo, que é evet, o trabalhar, né, que é avad, e o serviço ou adorar, avodá, faz parte da mesma raiz. De forma que, quando nós que servimos, veja só, irmãos, nós como somos servos de Deus, e já fomos alcançados por Ele, temos um compromisso com Ele, quando nós estamos trabalhando lá no nosso trabalho secular, e nós como pessoas honestas, cumprimos o nosso papel obedientemente, não defraudando o nosso patrão, não é verdade? Veja só, irmãos, nós não estamos trabalhando somente para o nosso salário, nós também, literalmente, estamos adorando a Deus. De forma que Deus, quando fala aquilo para Adão, Ele comissiona Adão. Então Adão, quando cultivava, ele também adorava. Veja só, irmãos, a maioria das pessoas pensam e entende que o trabalho, ele foi dado ao homem como maldição por causa do pecado. Quem que tem esse tipo de entendimento? Tem alguém aqui que tem esse entendimento? Ou que já ouviu falar disso? Mas não é verdade. O trabalho ele não foi dado como maldição. A maldição foi o suor, o sofrimento. Sabe? Esse é que foi a maldição, porque antes da queda, o trabalhar era um prazer, era um ato de louvar, adorar e glorificar a Deus. Era prazeroso para Adão cultivar, lavrar, trabalhar ali, aquilo que Deus comissionou ele para fazer, que ele era prazeroso, porque ele era um homem perfeito na sua essência. Após a queda, por ocasião da desobediência dele, aquilo que Deus tinha ordenado, aquela lei que Deus tinha dado, como consequência, ele recebeu um castigo. E qual foi o castigo? Com o suor do teu rosto ganharás o pão. Então o castigo não foi o trabalho, o castigo foi a dor que é gerado por causa do trabalho, o desgaste físico, o cansaço, muitas vezes chega. E outra coisa, irmãos, muitas vezes a perseguição que temos, sabe? E quando você é muito bom naquilo que você faz, a inveja, o ciúme, pode ver. Toda pessoa que é bom naquilo que faz, que se esmera naquilo que ela faz, ela é perseguida. Sabe por quê? Por causa que as pessoas que não é bom naquilo que faz, elas se sentem ameaçadas. E elas vão perseguir você. Mas o conselho meu é: procure o máximo possível, tudo aquilo que depender de você. Dê o teu melhor e procure ser bom naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque quando você procura se esmerar, quando você procura ser perfeito naquilo que você faz, você como servo de Deus, você como filho de Deus, você como representante de Deus, você está, na verdade, podemos dizer assim, dizendo que se Deus, Ele é perfeito, se tudo aquilo que Ele criou com perfeição, eu também devo procurar fazer tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, na máxima perfeição. Nunca deixe uma porta fechada. Nunca, de todo lugar que você passar, né, não deixe a porta fechada, porque um dia você pode ter que voltar para trás. E se você deixa ela fechada, quando você volta, você vai dar com a cara na porta. Nunca faça isso. Irmãos, pela misericórdia de Deus, aonde eu passo, eu deixo saudades. Sabe? Pela misericórdia de Deus. Eu gosto daquilo que eu faço. Outra coisa,
Procure fazer algo que você gosta. Se você ainda está em formação profissional, escolha algo prazeroso, algo que você gosta, algo que você tenha vocação. Uma pessoa não pode escolher medicina se ela não tem prazer em lidar com as pessoas. Uma mulher ou um homem não pode querer ser um professor se ele não tem prazer em lidar com as pessoas. Ele vai ser um péssimo professor. Tem pessoas, irmãos, principalmente aqui, eu posso dizer sem medo de errar, aqui nos países do centro da Europa, na Suíça, aqui na Alemanha, que elas escolhem a profissão por status. No Brasil também acontece, mas aqui é mais. Por status, por causa daquilo que essa profissão pode render. Mas vai ser uma pessoa eternamente frustrada. O médico que não tem vocação para ser médico, ele vai fazer com que muitas pessoas vão ficar com problemas. Um cirurgião, por exemplo, um ortopedista, a pessoa vai lá operar o joelho, fica pior do que estava. Porque eu não tenho vocação para aquilo. Mas as pessoas, como elas só trabalham pelo dinheiro, elas não querem saber do outro. Mas, como a palavra trabalhar, ela significa também adorar. Então, quando você faz algo bem feito, o nome de Deus ele está sendo glorificado na sua vida. Outra pessoa vai chegar para você e vai falar: olha, estou com um problema tão grave no meu joelho e eu não sei o que fazer. Aí você vai falar assim: olha, eu conheço um médico que ele fez uma cirurgia e olha que médico, que mãos que tem aquele homem. O que é isso? Porque ele fez com amor, ele fez com carinho, o nome dele está sendo lembrado. E se for uma pessoa que serve a Deus, que foi operado por ele, essa pessoa: Senhor, abençoa aquelas mãos. Não é verdade? Nós que servimos a Deus, irmãos, nós vamos orar por essa pessoa. Abençoa aquele professor, meu Senhor, como aquele professor ou aquela professora cuida bem do meu filho, como ele ensina com prazer. Abençoa, Senhor, aquele professor. Outra coisa, quando você dá parte daquilo que você tem, quando você reparte algo do todo que você tem com alguém que necessita, o nome de Deus vai ser glorificado. Sabe como? Uma pessoa que recebe ajuda. Oh Senhor, obrigado, porque eu estava numa situação tão difícil e o Senhor se lembrou de mim. E Deus usou quem para abençoar aquela pessoa? Você. Então, quando você fez aquele trabalho, aquele serviço, você estava adorando a Deus, porque através daquela tua ação vai levar com que outras pessoas venham adorar, venham a glorificar a Deus e venham lembrar do nome de Deus. Adore a Deus em tudo aquilo que você faça. Não seja mesquinho, não seja egoísta. Procure se doar. Irmãos, na igreja existe o verbo que mais deve ser usado, é o verbo de repartir, compartilhar. E o verbo que menos deve ser, aliás, não devia esse verbo ser conjugado no nosso meio, o verbo dividir. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus esse verbo não é conjugado, mas o verbo de abençoar, repartir, sabe? Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, Epístola de Romanos, o capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para não perder tempo. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando Paulo que escreve no grego, mas ele era um rabino,
Veja só, irmãos, o Novo Testamento, ele todo foi escrito em grego, mas o pensamento por trás da escrita, a mente era judaica. Porque o grego ele é uma língua de transição. Então, porque a língua da época era o grego, mas o pensamento por trás daquele que escreveu era hebraico. Então, Paulo, quando escreve isso daqui, servo de Deus, ele estava dizendo aquele que adora a Deus, aquele que ao servir a Deus está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Porque o nosso serviço a Deus, irmãos, é adoração a Deus. É a mesma raiz. A palavra é a mesma. Não há divisão para quem serve a Deus entre o trabalho secular e o trabalho a Deus no templo. É claro, irmãos, que quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai fazer algo para Deus a nível espiritual, é claro que nós nos dedicamos mais a nível de oração, a nível de consagração, processo de santificação na nossa vida. Quando uma pessoa tem algo, uma responsabilidade na casa de Deus, aquele que adora o Senhor aqui cantando, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que aconselha, não é? Ele deve buscar mais, porque a palavra de Deus diz que a quem muito se é dado, então Deus cobra. Deus exige um padrão maior. Ele exige. Por isso, eu costumo sempre dizer que o obreiro, o pastor, ele não pode exigir da igreja. Por exemplo, a pessoa vem, entra aqui para adorar, senta aí na cadeira, o culto todo adorando ao Senhor. Ele pode 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pode vir seminu ou seminua. Você não pode obrigar a pessoa a mudar o seu posicionamento. Tem que ensinar a palavra. Agora, para ocupar o púlpito, aí sim tem que haver regras de exigência. Não pode ser de qualquer maneira. A pessoa vem para sentar ali, não se deve. É o Espírito de Deus que vai fazer a obra na vida dela. Mas se esta pessoa, ela quer fazer algo na casa de Deus, ela tem que entender que na casa de Deus é critério. Não pode ser feito de qualquer maneira. Porque Deus, ele exige daquele que quer fazer trabalho. Ele obriga alguém a fazer alguma coisa para ele? É obrigado? Não. Por isso, tem critério. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós devemos fazer entendendo quem é a pessoa que nós estamos representando. A seriedade do ato. Não adianta, irmãos, eu querer fazer um monte de coisa e fazer mal feito. É melhor nem fazer. Igual eu falei aqui no início acerca da oferta. Ninguém é constrangido a contribuir. Se você não sente desejo de contribuir, não contribua. Não vai ser recebido por Deus. Veja só, irmãos, o nosso pensamento é diferente. O pensamento da missionária e meu. Em outro lugar, se calhar não, contribua. Nosso não. Não adianta, irmãos. O que adianta uma pessoa chegar aqui e dar 1 milhão aqui? Vai deixar a igreja mais rica? Vai. Mas Deus, se Ele deu aquilo com arrogância, se Ele deu aquilo com presunção, Deus recebeu aquela oferta? Não. Para aquela pessoa não vai adiantar nada. Então o meu conselho, não dê. É verdade. Porque nós não precisamos de dinheiro. Aleluia. O dinheiro pertence a Deus. As necessidades da igreja, Deus vai suprir de uma maneira ou de outra. Agora, o desejo do meu coração e do coração da missionária, o nosso desejo e o nosso objetivo é que o nome de Deus seja glorificado em tudo aquilo que você venha fazer para Ele. Que o teu coração possa estar rendido ao Senhor. Seja para dar 1 cêntimo ou seja para dar 1 milhão. Se não for dessa maneira, não dê nada. Tem pastores, irmãos, que estão fazendo grandes coisas, templos suntuosos, que você entra, se você é uma pessoa humilde, você fica até constrangido. As cadeiras faltam só ser de ouro. É verdade, irmãos. Mas para
Deus aquilo, talvez em alguns casos não tenha valor nenhum. Por quê? Porque a motivação por trás da ação não é verdadeira. Os irmãos sabiam que o que Deus mais olha é a motivação por trás da ação? Se a motivação não for a correta, Deus não recebe. Você pode fazer grandes coisas, mas a motivação não é verdadeira. Não adianta, não tem valor diante de Deus. Mas se a motivação for correta, uma coisinha de nada, para Deus tem grande valor. Porque Deus, ele não olha, irmãos, a quantidade, ele olha a qualidade do ato. É claro que se a pessoa pode dar muito e ele é mesquinho e dá pouco, é claro que Deus vai olhar. Porque ele está sendo o quê? Ganancioso, avarento e egoísta. Os irmãos estão entendendo? Mas se uma pessoa, ele não pode, mas ele tem um coração voltado, e mesmo com muito sacrifício, às vezes ele vai aquele pouquinho, a oferta da viúva pobre, para Deus vale muita coisa. Foi o que Jesus falou. Vocês viram que aquela viúva deu? Todos que passaram por aqui deram o que sobrava. Ela não, ela deu tudo aquilo que ela tinha. O coração dela estava inclinado para Deus. Ela não estava preocupada no dia do amanhã. O que ela entendeu o momento é agora. Chegou a minha hora é agora. Amém, glória a Deus. Então, a nossa vida deve de ser para adorar a Deus, seja no trabalho, seja no lazer. Por isso, irmãos, eu entendo que até no lazer, os irmãos sabiam que quando mais a gente peca contra Deus, quanto mais pecamos contra Deus, é no lazer. O pessoal vai de férias, às vezes vai ao Brasil, tem um monte de igreja no Brasil, a pessoa não pisa um dia na igreja, estão de férias. Aí muitas vezes acontecem tragédias, acontecem situações difíceis e a pessoa não sabe por quê. O meu slogan é: vá de férias, mas não dê férias a Deus. Esse é o meu slogan. Eu já tive experiência suficiente para entender. Eu acho que eu já dei esse testemunho para os irmãos. Quem é que lembra? Primeira vez que eu saí de férias na Europa, em 2004. A gente nunca conseguia de férias, foi muito difícil os primeiros anos, mas naquele ano Deus nos abençoou sobremaneira, mas foi muito mesmo. Eu cheguei em casa, todo empolgado, vou contar de novo porque tem irmãos que não ouviu. Senhor, eu vou chegar e vou pegar o pessoal. Cheguei na sexta-feira à noite e já sábado de madrugada a gente vai sair. A gente vinha para a França e vamos passar o domingo na praia. Cheguei em casa, irmãos, me bateu uma tristeza tão grande. Eu falei: Senhor, eu tive 3 meses trabalhando, ausente da tua casa durante 3 meses. O Senhor me abençoou, eu consegui pagar todas as minhas dívidas que já estava 3 anos devendo. Doente, o Senhor me curou. Agora eu tenho dinheiro para levar minha família de férias. E a primeira coisa que eu penso, Senhor, é ir de férias e não ir na tua casa? Não. Primeiro a casa do Senhor. Falei: vamos à igreja. Não viajamos no domingo de manhã, todo mundo fomos à igreja adorar o Senhor. Irmãos, poucas vezes eu me lembro do tanto que Deus se manifestou na minha vida. Deus, ele se sentiu ali amado, ele se sentiu honrado. E daí a gente veio de férias. Houve mais de uma ocasião que era para acontecer tragédia mesmo. E Deus não permitiu. E eu entendi que aquela minha decisão de abrir mão de um dia das minhas férias para ir em primeiro lugar adorar ao Senhor, eu entendi que Deus recebeu aquilo como uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor e adoração. E a partir deste momento, o meu slogan é: vá de férias, mas não dê férias a Deus.
Por isso, quando eu vou de férias, eu vou a Portugal, lá eu congrego. Lá, porque às vezes os irmãos estão lá, irmãos, ávidos por ouvir uma palavra nova, uma mensagem nova, ver um rosto novo. E você chega na igreja, o pastor às vezes está o ano todo pregando, às vezes querendo que chegue alguém de fora, sabe? E você não vai à igreja, você tem algo novo para compartilhar com aquela comunidade. E você chega, a pessoa te dá uma oportunidade, a igreja glorifica a Deus, há uma renovação espiritual no meio da igreja, e você vai ficar em casa, ou vai ir para um restaurante, ou vai para um teatro, para um cinema, e não vai na casa de Deus? Que príncipe de Deus é você? Trabalhar, adorar, servir, com excelência. Tudo aquilo que você for fazer, faça com alegria, como que sendo para o Senhor. No trabalho, é para o Senhor. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Tenho aprendido isso. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Por que tem pessoas que às vezes não progridem, irmãos? Pode ver, tem pessoas que servem a Deus e é igual aquele desenho. Quem lembra daquele desenho? Oh céus, oh filho! Quem é que lembra? Coitado. Acho que é o Catatal, não é? Hã? É o Catatal. Coitado do Catatal. O Catatal estava sempre com problema. Sempre. Não via uma vez que o Catatal estava em grande. Tem pessoas assim, irmãos, na igreja. Tem pessoas assim. Mentiroso. Hã? Ele era mentiroso. Ele era mentiroso. Irmãos, mas quando você serve a Deus com excelência, quando você coloca o teu coração, você luta contra as adversidades, mesmo estando numa situação difícil, você procura encontrar uma forma. Senhor, está difícil, está doendo, mas eu estou contigo, Senhor. Amém. Como a gente costuma dizer, eu estou contigo e não me abro. Às vezes a gente canta, né, irmãos, aquele hino lá de Abacuque, né? Como é que é aquele hino missionário? Lá do Abacuque, ainda que a Oliveira... Não tem aquele hino? A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da videira, todavia eu adorarei, todavia eu adorarei. Será que é de coração que muitas vezes a gente canta este hino, missionário? Só Jesus. Será que quando realmente o fruto da oliveira... Senhor. Será que a gente vai, Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, não me abra? Será? Abacuque, ele falou isso. É claro, irmãos, e se eu falar o contrário, eu estarei sendo desonestos. É claro que nós, como seres humanos, às vezes dá aquele friozinho na barriga. Eu estava orando, irmão, no domingo passado, vou confidenciar aqui uma coisa com os irmãos. Estava ali assistindo um filme, e o final do filme me emocionou muito, e eu comecei a chorar. Aí o filme terminou. Aí eu, chorando, falei, eu vou orar ao Senhor. Me pus de joelho, só estava eu na sala, o Lucas no quarto, a minha esposa no outro, o Ricardo no outro quarto, me pus de joelho, comecei a orar a Deus, e me veio, irmãos, pensamentos de vezes que eu quis desistir, de desânimo como pai de família, de não querer sair da cama para ir trabalhar, medo de falhar como homem, como provedor do lar. Todos esses pensamentos me vieram, e eu falei, Senhor, se eu cheguei até aqui, não é pelas minhas capacidades. Não, Senhor. Mas é porque o Senhor tem sido comigo. Porque muitas vezes eu tive medo de falhar. Literalmente, irmãos, eu falando ali com o Senhor.
como um amigo conversa com outro amigo. Foi literalmente uma conversa de cara a cara. E eu falando: Senhor, muitas vezes eu tive medo de errar, medo de falhar, medo de decepcionar, sentimentos ruins, mas eu consegui chegar até aqui. Glória a Deus. E aí, sabe qual foi a minha oração? Senhor, dissipa tudo isso. Ainda falta mais alguns anos até a minha reforma. Os meus filhos já estão criados, mas eu tenho uma esposa que depende de mim. E não só a esposa, tem pessoas que quem serve a Deus, quem adora a Deus através do trabalho, através do servir, tem pessoas que dependem dela. Não é só a minha esposa, não é só o teu marido ou a tua esposa que depende de você. Quem sabe não tem alguém precisando de algo e esse algo está no teu bolso. Então há mais pessoas que dependem de você. E eu então orei ali ao Senhor. Eu não sei especificar por quanto tempo, mas foi muito tempo. E aí eu me lembrei daquele hino, das minhas mãos e dos meus pés. E eu coloquei no celular e comecei a ouvir e cantar, porque eu não tenho memorizado. As minhas mãos não são só minhas, não são minhas, são tuas, Senhor. Os meus pés não são teus. A minha voz é a tua voz. Comecei a cantar ali chorando. Foi um momento maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. Um culto de ceia, irmãos, né? Poderia ser uma mensagem diferente, não é verdade? Mas aquilo que eu estou falando aos irmãos vem do profundo da minha alma, do meu coração. Porque nós, irmãos pentecostais, nós estamos acostumados a querer mensagem, aquela mensagem que faz a gente saltar, a gente pular. Mas saímos daqui, continuamos as mesmas pessoas. Egoístas, avarentos, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, invejosos, ciumentos. E outras coisas mais. Mas estas mensagens, irmãos, são mensagens que nos confrontam, mas também nos confortam. E faz, irmãos, com que o Espírito venha gerar em nós, sabe o que, irmãos? Desejo de mudança. Desejo de melhorar. De querer ser o melhor servo, o melhor adorador, o melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor esposo. Faz gerar esse desejo dentro de nós. E aí, irmãos, quando gera esse desejo, o que a gente tem que fazer? Senhor, me ajuda. Faz com que venha crescer mais e mais esse desejo de mudança. Transforma o meu caráter. Muda a minha vida por completo, meu Senhor. Porque eu sou teu. E tu és meu. E Deus começa a se manifestar na nossa vida e começa a haver uma mudança radical. As nossas atitudes começam a ser diferentes. A gente começa a se policiar mais, irmãos. Irmãos, quando a gente é imaturo, a gente muitas vezes não consegue fugir do mal. Porque o mal, existe um campo magnético tão forte, irmãos, no mal, que se nós não tivermos com o Senhor, porque o Senhor é o centro gravitacional, Ele é o centro. Então, de forma que aquele campo magnético que está ali com o mal, a gente só vai conseguir vencer com o Senhor, que é o centro. De forma que, se você peca, sem o Senhor você vai continuar pecando. Mas com o Senhor, você vai começar a acertar. Eu costumo dizer, às vezes até gera polêmicas, e esses tempos nós fomos cooperar com um querido irmão nosso,
E eu saí com essa conversa, meu Deus, gerou uma polêmica, irmãos. Eu falei assim, biblicamente falando, nós não somos pecadores. Eu não aceito, irmãos, e eu já ouvi muito até no púlpito, todos nós somos pecadores. Mentira. Nós não, porque pecadores é aqueles que vivem pecando, vivem na prática do pecado. Veja só, irmãos, mas nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado, então nós não somos pecadores. Por exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos. Padeiro, ele só pode ser chamado de padeiro se ele faz o quê? Todos os dias, pães. Agora, se ocasionalmente ele faz pão, ele pode ser chamado de padeiro? Não. Mesma coisa nós. E quando Deus se dirige a nós, Ele chama nós do que, irmãos? Santos. Santos. Nação santa. Povo eleito. Povo adquirido. Se nós somos tudo isso, irmãos, nós podemos dizer que somos pecadores? De forma nenhuma. Agora, é claro, irmãos, que nós pecamos de muitas maneiras, em pensamentos, às vezes uma palavra que nós não deveríamos ter falado e falamos, omissão, poderíamos ter feito bem e não fazemos, de várias maneiras. Porque muitas vezes as pessoas pensam que pecado é só o adultério, a fornicação, o furto, o assassinato. Só isso é pecado para ela. Vai muito além disso. Por isso que a Bíblia diz, até que atinjamos a estatura de homem perfeito. Ué, por que é até que atinjamos? Porque, irmãos, nós estamos crescendo gradualmente, um degrau a cada dia, melhorando com o Senhor. O Senhor está se manifestando em nossa vida, está havendo uma transformação em nós. Isso é gradual, irmãos. Não é no estalar de dedo. E o processo não é igual para todas as pessoas. É diferente. Quem tem muitos filhos sabe disso, irmãos. O processo é igual para todos os filhos? Não, tem filho que é egoísta, você tem que trabalhar com ele de uma forma. Você dá para ele um pacote de biscoito para ele não quer dar para ninguém. Não, o pai me deu, é meu. É egoísta. Fala, não, Pedro, faz favor, divide com os teus irmãos. Divide com os teus irmãos. Você tem que começar a trabalhar na criança, desde pequenino, contra o egoísmo. Repartir. Na igreja é a mesma coisa, com Deus conosco é a mesma coisa, há um processo em nós, e Deus, Ele só vai poder trabalhar este processo, conforme nós vamos permitindo o trabalhar de Deus. Tem pessoa que fica a vida toda na igreja, e ele não cresce, não há mudança, e às vezes até a gente pergunta, Senhor, mas como é possível? Se o Senhor é o Todo-Poderoso, como é possível, Senhor? Porque o Senhor está à espera. Lembra que eu dei o exemplo, uma vez passada, sobre a pessoa que está morrendo afogada? Está todo mundo ali na praia ou na beira do lago, olhando para a praia ou para o lago, e a pessoa está morrendo afogada, mas não grita por socorro. As pessoas pensam que ele está brincando. Ele vai para baixo, sobe, né? As pessoas olham, que legal. O camarada está morrendo afogado. De repente ele socorro. As pessoas, meu Deus, ele está morrendo afogado. Com Deus é a mesma coisa. Grite socorro. Peça socorro para o Senhor. Aí vai haver socorro. Aí vai haver mudança. Se você tem algo que você acha que é muito para você, é demais, você não consegue, conte com Deus. Participe para Ele isso. Por isso que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que Zacarias falou? Eu acho que foi Zacarias, né? Porque para Deus nada é impossível. Lucas, acho que é Lucas capítulo 1, versículo 6.
Agora, este nada, irmãos, é nada mesmo. É literal, não é simbólico. Nada é impossível. Por isso, se algo muito difícil para mim, com Deus vai haver solução. Agora depende do meu envolvimento com Ele, do meu compromisso com Ele, da minha intimidade, da minha comunhão. Quanto maior a intimidade, quanto maior a comunhão, mais o grau de dependência. E aí a mudança, ela é muito rápida. O socorro é mesmo rápido. Agora também tem algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Conforme você vai ganhando intimidade, muitas vezes há situações que você ora e nada acontece. Sabe por quê? Porque às vezes Deus ele está provando a tua perseverança, o teu grau de confiança, para ver se realmente você confia nele. O que aconteceu? Atrás estava o exército de Faraó, dos lados as montanhas, e na frente o Mar Vermelho. A coisa estava preta, irmãos, preta. E de repente o povo começa a oprimir Moisés. Moisés, nós vamos morrer. Agora os irmãos imaginam a situação de Moisés, né? E de repente Moisés, Senhor, socorre-nos, o que eu faço? Sabe o que o Senhor faz? Fala com ele: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés, não está escrito, mas Senhor, uma vara. Falou: então Moisés, o que aconteceu com a vara lá no Egito? Ela não transformou em cobra? Não foi tocado na água e a água se transformou nisso, naquilo? Toque no mar. Moisés toca no mar. O medo e o desespero muitas vezes cegam o nosso entendimento. E muitas vezes nós entramos em desespero, o socorro começa a demorar, porque o nosso grau de confiança está baixo. Nós começamos a olhar mais para as circunstâncias do que para o Senhor. E o trabalhar para Deus, o serviço a Deus e o adorar a Deus requer plena confiança nele. Quanto maior é a confiança, maior será o grau de comprometimento dele com você, comigo. Como um pai. Por exemplo, quando uma criança é pequena, filho, né? Se você pedir para ele colocar ele lá no guarda-roupa, falar: pula, filho, ele vai pular ou não vai? Pode ter certeza, ele vai pular. E você segura ele, e ele ri, e você coloca de novo: pula, filho, ele pula, você segura. Quando o Lucas, se eu pedir para ele fazer isso, ele vai fazer? Não. Sabe por quê, irmãos? Que ele não vai fazer? Por causa da razão. E agora ele é independente. Ele é adulto e independente. Primeiro, ele vai, claro, né, como humano, ele sabe que eu não vou conseguir segurá-lo. Então a razão vai dizer isso para ele. Mas em relação a nós, como filhos de Deus, nós temos que ter aquela mente, eu ainda continuo criança, na questão da ingenuidade, no sentido de eu não fazer uso da razão diante do perigo. Senhor, eu vou saltar, Senhor. Eu vou saltar. E o Senhor fala: salta que eu te seguro. E a gente começa a se lembrar, irmãos, de como é maravilhoso quando os nossos filhos confiavam em nós. Sabe? Eu lembro de uma brincadeira, eu vou contar isso e vamos passar para a ministração da ceia. Eu brincava com os meus filhos uma brincadeira de médico, que hoje eles já não querem mais. Uma brincadeirinha boba, mas irmãos, aquilo era demais. Eu começava a brincar, eles não queriam parar. Não queriam. Hoje, às vezes a minha filha vem, né, e eu: pai, a gente era ingênuo, pai, a gente era ingênuo. Mas era tão gostoso, tanto para mim como para eles. Sabe por quê, irmãos? Dependência. Deus quer brincar conosco. Deus quer fazer cócegas em nós. Se lembre da tua infância, de como você confiava no teu pai, na tua mãe.
ou de quando os teus filhos confiavam em você que eles eram crianças. Lembre disso e se coloque no papel de filho de Deus e faça um retrospecto. Será que eu tenho confiado em Deus? Porque os irmãos sabiam que tem momentos na nossa vida que nós queremos receber umas coceguinhas do Senhor, um cafunézinho do Senhor. Não é bom quando o filho não se sente bem, quando você chega, começa a fazer um carinho. Eu hoje cheguei do trabalho e fui beijar a cabeça do meu filho. Ele não pediu, mas eu fui, ele gostou, ficou todo dengoso. Agora os irmãos acham que às vezes Deus não faz isso conosco, irmãos. Mesmo se a gente pedir, Ele vê que a gente está precisando e Ele vem fazer aquele carinho, aquele cafuné em nós. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho, o nosso serviço e a nossa adoração é com qualidade para o Senhor. Então o Senhor quer viver uma intimidade conosco. Ele quer estar conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Todas. Vamos se pôr em pé? E vamos agradecer ao Senhor. E se houver algum dos irmãos, alguém aqui que esteja precisando de uma oração específica, por algum problema, uma enfermidade, alguma situação,